Olá, povo do agro! Estamos dando início a mais um episódio do podcast Agrocultura. Eu sou Alisson Leitão e hoje a gente vai conversar com um especialista em equipamentos tecnológicos. Para você, amigo do campo, amiga do campo, que está pensando em investir em tecnologia, hoje o nosso convidado é especialista no tema, trazendo aí todo o suporte tecnológico desde o preparo da terra até a colheita, para que todas as etapas sejam feitas da melhor maneira possível, sendo contabilizado tanto a eficiência quanto possíveis perdas. Hoje a gente recebe aqui com muita satisfação o Washington Castelli. Eu vou deixar você se apresentar, meu amigo, para você ficar bem à vontade. Nos diga, por favor, quem é o Washington Castelli, de onde você vem, natural de onde, e aí a gente passa a falar um pouco sobre as suas empresas, beleza? Nossa Senhora! Valeu, Alisson, obrigado pelo convite. O Washington Castelli, né, como você já falou, eu sou natural do Paraná, basicamente só nasci lá no Paraná, não convivi lá porque minha família já estava em Luiz Eduardo. Meu pai foi produtor, hoje ele é pecuarista, meu avô é produtor até hoje, e eles já moravam lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é o Mimoso do Oeste. Antigo virado a gota. E era uma gravidez de risco em 89, a família toda no Paraná, minha mãe se deslocou para lá, né, para poder eu nascer. Nasci, 23 dias a gente voltou para Bahia, eu não voltei lá no Paraná nem para passear. Tá, gostou do calorzinho da Bahia? Nossa Senhora. Aí vivi lá até meus 23 anos. Certo. Sempre trabalhando. Trabalhei com muita coisa. Mas em 2008, mais ou menos. 2008, eu ingressei na área de agricultura trabalhando numa empresa chamada AgroSul na época. Sim. Ela é concessionária John Deere no estado da Bahia. E entrei no almoxerifado lá, para separar a peça mesmo. Tá. E aí, depois disso, comecei a Universidade de Tecnologia da Informação, sempre gostei dessa parte de tecnologia. Acabei fazendo um semestre e tranquei. Não, vou virar piloto de avião agora. Aí comecei a juntar dinheiro, né, para poder fazer isso, trabalhando e juntando dinheiro. Acabei me desligando da AgroSul e fui para uma empresa chamada Delta Agro, do meu amigo Paulo. Especialista em pulverização. O Paulo, ele tem uma empresa chamada Delta e na época o cara é um cara muito visionário. Em 2006 ele precisou dar assistência no próprio equipamento que ele vendia, que eram os monitores de plantio chamado PM400. Ele já era inserido nessa área de agricultura de precisão. E aí eu fui para lá para trabalhar com ele como auxiliar. Aí com 3, 4 meses lá, ele deixou rodando sozinho e aí começou a minha história de verdade dentro da agricultura de precisão. Isso foi em 2009, se eu não me engano. Certo. Aí ali a gente rodou bastante. A gente fazia o Maranhão, Piauí, rodava bastante, eu residindo em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Certo. E aí rodava o Tocantins, na cultura de grãos. Sempre grãos e algodão também lá em Luiz Eduardo, especificamente em Luiz Eduardo, é muito forte. Sim. É uma região muito forte, o oeste da Bahia é muito forte na parte de algodão. E o algodão estava com uma, vamos dizer assim, uma expansão muito grande nessa época. A SLC expandindo áreas, que são empresas grandes da região, né? E daí com isso aí, passaram alguns anos, eu trabalhei nessa empresa 3 anos, sempre focado na parte de equipamento. E lá a gente aprendeu a trabalhar com monitor de plantio, estações meteorológicas para parte de monitoramento de dados climáticos, parte de taxa variável, que são os equipamentos para poder fazer a aplicação do adubo ou do fertilizante em taxa variável, né? Em prescrição de mapa. E aí surgiu um convite da AgroSul para retornar para a AgroSul. Certo. Isso em final de 2012. Final de 2012, eu saí de férias da Delta e acabei não retornando. Acabei indo de volta para a AgroSul. Para voltar para a AgroSul. Trabalhei lá
uns 15 dias mais ou menos, em Luiz Eduardo, tinha um rapaz que fazia a parte de tecnologia em Bom Jesus. Por causa da Delta, eu já conhecia essa região, a gente já atendia alguns clientes ali. E aí eu falei, aí tinha outras vagas em outras regiões ali próximo a Luiz Eduardo, falei, eu só não quero ir pro Piauí. E acabei indo para lá para ficar 15 dias. Passaram-se 11 anos nisso aí, que eu tô lá no Piauí. Durante esse período a gente fez bastante amizade, evoluiu muito como pessoa e como profissional, e nós conseguimos começar a ter um conhecimento ali na região. E surgiu uma demanda, do mesmo jeito que eu admiro muito o Paulo, que é o proprietário da Delta Agro, admiro muito ele. Eu também enxerguei o mercado que estava em potencial ali em Bom Jesus. E aí a gente, em 2019, outubro de 2019, eu me desligo da AgroSul e junto com um sócio, que é o Diego Della Meia, que é um produtor, era produtor ali na região, né? Tá. E eu fui lá e falei com ele, Diego, tem um projeto, é assim, assim, assado, apresentei para ele. E aí eu ofereci um percentual para ele, ele não quis, ofereci um pouco mais, ele não quis. Aí eu cheguei um dia lá e falei, Diego, é isso aqui, você quer entrar? O custo é tanto e você fica com X da empresa. E assim nasceu a GPS Tecnologia Agrícola. Ela é uma empresa hoje focada em agricultura de precisão, em tecnologia agrícola. Tá. A GPS hoje ela fica sediada em Bom Jesus, né? Nós temos foco, vamos dizer, como base, 4 pilares. Então antes você foi não queria ir para o Piauí e hoje você não quer mais sair. Se eu falar para minha esposa que a gente vai sair de lá, a briga é confusão. É grande. Entendi. Guerreira também. Sem ela, eu não tinha feito nada nada na vida. Aquela ali é excepcional. Ana Paula é o nome dela. Tá doido. Mas resumindo, a GPS ela nasceu dessa necessidade da região, porque o que acontecia? Você tinha empresas localizadas ali que vendiam as máquinas, mas não tinham assistência. Entendi. Então, como a gente fazia uma assistência relativamente boa, junto com a AgroSul e com a John Deere, a gente começou a notar que começou a vir alguns produtos para dentro da AgroSul, porque por a gente ter esse conhecimento de outras marcas. E aí eu falei, peraí, então tem um mercado aqui. E aí a gente criou a GPS, junto com o Diego. O Diego, ele hoje ele não planta mais em Bom Jesus, ele planta em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É um cara excepcional. Ele e a esposa dele, a Neia, são pessoas que, cara, não tem explicação. São pessoas que entraram na nossa vida e eu espero que não saiam, porque são pessoas excepcionais. E aí a GPS ela é uma fusão, vamos dizer, não é uma fusão, mas ela se baseia em 4 pilares, Alisson. Ela tem como base preparo de solo, plantio, tratos culturais e a colheita. Tá. Para cada parte dessa, vamos dizer assim, dessa operação, desse ciclo da lavoura, a gente vai ter um produto, né, e um serviço. Um exemplo para plantio ou para colheita, que seja, a gente tem vários serviços. Hoje o foco nosso, o chão nosso é plantio, qualidade de plantio. Certo. Então hoje a gente tem como parceiro principal a Precision Plant. É uma empresa americana, tem vários anos no mercado e... Ela veio para a região por conta de vocês? Ela já atuava no Brasil ou ela veio direto? Em 2019 foi um ano que a Precision Plant estava expandindo a operação dela no Brasil. Certo. Em 2019. Ela já atuava? Já atuava. Eles chamam de dealers, né? Tá. Que são as concessionárias Precision Plant. Tá. Na época, se eu não me engano, tinham 18 dealers no Brasil. Hoje, eu não lembro o número direito, mas é coisa de 40 e alguma coisinha. E a GPS é uma delas? É uma delas. Dentro dessas concessionárias existe uma classificação que chama Premier Dealer. Tá. Que seria um ranking. Vamos dizer, hoje só tem 9 concessionárias dentro desse ranking, dentro dessa tropa de elite, vamos dizer assim. Certo. E a GPS está dentro dela. Legal. Graças a Deus conseguimos essa classificação ano passado. A Precision Plant,
ela trabalha da seguinte forma: a gente faz algumas avaliações de plantio, a gente não vende para o cliente, a gente só mostra quais são as deficiências que ele está tendo na lavoura. Certo. Um exemplo simples: na cultura de grão, dependendo da cultura que você estiver plantando, ela tem uma perca às vezes maior numa distribuição, um espaçamento entre uma semente e outra. Sim. Uma semente dupla, ela vai ter uma perca ali também, uma falha, porque vai deixar de produzir. Sim. Na parte de emergência. Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha com o produtor analisando todas as possíveis falhas que ele tem na lavoura e, de alguma maneira, a gente tenta utilizar o que ele já tem para poder corrigir essas falhas. Certo. O que a gente faz? Você está tendo falha aqui. Será que na hora do plantio, esse operador ele teve capacidade de identificar no monitor de plantio da tua máquina que estava tendo falha e ele teria que ajustar o vácuo dessa plantadeira? Ou talvez um tratamento de semente que foi feito equivocado na lavoura? Então, a gente consegue fazer essas avaliações e metrificar para o cliente. Certo. A partir do momento, isso até parece filantropia, mas não é. A gente tenta resolver com o que o cliente tem. Tá. Para ele poder enxergar o valor, não financeiro, mas o valor da operação. Justamente. O que vai acontecer? Ele vai chegar num ponto que ele vai gostar daquilo. Sim. Ele vai estar produzindo mais com o mesmo equipamento que ele tinha. Perfeito. Só que, justamente, só que tem um detalhe nesse negócio. O equipamento ele tem uma certa limitação em alguns momentos. Sim. E aí o que a gente faz? Opa, teu equipamento chegou no limite dele. Da agora para frente, você tem duas saídas. Ou você compra uma plantadeira nova, ou você pode pegar e atualizar com esse sistema aqui que vai te entregar isso, isso e isso. Perfeito. Como você ajudou o cara lá no início, corrigindo um problema dele, trazendo uma solução barata para ele, na hora dele fazer essa atualização, dessa troca ou trocar essa plantadeira, ele vai lembrar de você. Com certeza. Sem dúvida, porque o serviço ele fica muito claro, né? Justamente. O serviço diferentemente de um produto, ele é fácil de mensurar. Justamente. É fácil de ser percebido. Né? Como a gente tem até uma plantadeira própria para poder fazer algumas avaliações, a gente testa muito. Então a gente já conseguiu metrificar o que uma semente dupla vai deixar de produzir por ter competição entre essas plantas. Certo. O quanto que você perdeu numa falha. Uhum. O quanto que você perdeu por uma planta nascer 12 horas depois da primeira planta. Na prática aqui, a gente... vários casos no dia a dia, né? Na prática a gente percebe. Mas um clássico que eu lembro a gente rodando no pivô do cliente, e aí tinha eu vou chutar, não lembro exatamente, mas eu acho que de 4 a 6 linhas. Uhum. A soja ela estava com aproximadamente aí uns 60 dias já, relativamente grande. Sim. E umas 4, 5 ou 6 linhas pequenas. Mais baixas. 30 centímetros menor, ou mais, quase a metade do porte das demais. Né? Uhum. E aí foi simplesmente o adubo que não caiu na fundação. Normal. E aí ficou a faixa assim no pivô todo. Parecia um teste, né? Mas não, ou que tinha sido plantado depois. Sim. Não, aqui não caiu a fundação. A gente caiu aqui dentro do Ceará por causa de um cliente que estava tendo alguns problemas em relação a plantio. A plantadeira realmente não estava entregando. Certo. Depois que a gente fez a atualização, a gente teve um problema nesse cliente também. E até nosso amigo Renato estava lá junto, né? e a gente teve um problema que a máquina estava desligando o adubo onde não deveria desligar. Certo. E aí acontece isso mesmo. Isso é muito comum. É muito claro, é muito nítido. São muito grandes, a operação é muito intensa e às vezes passa batido. Agora eu queria pegar num ponto, antes da gente entrar nos 4 pilares que você falou. Certo. Preparo, condução, né? Plantio. O manejo, né? Colher. Preparo de solo, plantio, tratos culturais e colheita. Perfeito. Antes de chegar aí, eu queria fazer uma pergunta que você já deve ter respondido isso inúmeras vezes. Como que você classifica hoje o nível tecnológico? Aí falo de maneira geral, da região centro-oeste que você conhece bem
e do que tu conhece daqui da ponta do Nordeste, digamos assim, né? Olha, o estado do Piauí, ele é um estado que é bastante discrepante, o sul do estado para o norte. Totalmente. Tá? Em tudo. Em tudo. Sabe por quê? Só que tem dois tipos de desenvolvimento. Você tem um desenvolvimento muito, vamos dizer, bom de pessoas, cidades para o sul do estado, para o norte do estado, e para o sul cidades menores, porém... do ponto de vista de agricultura, extremamente produtivas. Extremamente produtivas. E um nível tecnológico altíssimo. Eu posso te falar que hoje não existe tecnologia fora, vamos pensar Estados Unidos, alguma coisa desse tipo, que a gente não utilize no sul do estado do Piauí. Bom. Ou, vamos dizer, ali naquela região Matopiba ali, sim. Bahia, Maranhão, Tocantins, Bahia. Justamente. Não existe tecnologia que esteja fora, então, que a gente não utilize não é ali. Referência à toa, né? Não existe um pacote tecnológico em alguma parte que, por exemplo, não esteja lá. Talvez não tenha por não ter necessidade. Certo. Mas não tenha por falta de conhecimento, não existe isso. Legal, isso é muito bom. E aí já o norte do estado, a gente tem uma semelhança bem grande com a agricultura aqui do Ceará, que é na parte de grãos. A parte de fruticultura a gente não se discute, é uma referência no Brasil todo. Tá. Agora a parte de grãos, lá também está engateando. Certo. Por quê? O que aconteceu? É bem simples. No sul do estado, as áreas começaram a ficar, já vamos dizer assim, caras, né? E quem tem não vai vender. Uhum. E aí o pessoal começou, às vezes, vender algumas áreas ali, ou arrendar, e migrar aqui para o norte do estado, lá para o norte do estado do Piauí. Certo. E aí você tem... regiões como regiões ali do norte do Piauí, que hoje você tem um trator sem um piloto automático. Tá. Entendeu? O piloto automático seria um GPS dentro da cabine ali, e vai pegar e dirigir automaticamente esse trator. Pelo menos para você tirar uma linha reta. Então lá eles fazem um balizamento de plantio hoje através de marcador de linha. Tá. Errado tá? Não tá. Hoje é o que tem disponível ali para eles. Os caras estão iniciando. Melhor, né? Mas poderia ser melhor. A gente trabalha para isso, né? Então, assim, eu considero que o nível tecnológico na parte de equipamentos aqui no Brasil, a gente está bem servido. Ótimo. Algumas regiões, por serem novas, o cara está preocupado a fazer produzir. Tá. Então, ele está corrigindo o solo, está abrindo área, corrigindo o solo, tentando fazer um perfil, preocupado com a chuva. Entendeu? Então, ele está tentando produzir, e é o mais correto. A nossa solução, as nossas soluções, ela vai começar a entrar num segundo estágio que o cara já está com nutrição corrigida ali no solo, ele já tem uma safra ou duas bem desenvolvida, e aí a gente entra com um GPS para poder ajudar ali na pulverização, entra com um piloto automático para poder ajudar ali no plantio e assim por diante. Então, eu acredito que o nível no Brasil não perde para nenhum país em qualquer lugar do mundo. Excelente. E para dar o primeiro passo, tu já deu aí a indicação de que geralmente o GPS é um que é mais aceito, né? Isso, justamente. Embora a pessoa não conheça, mas ela pelo menos já ouviu falar. Justamente. E sabe para que serve e tal. Mas quando dá esse primeiro passo, via de regra, é uma dificuldade do produtor lidar com a tecnologia ou ele pega de boa? Cara, depende do perfil. Se você pegar um perfil familiar, normalmente esses produtores que estão no norte do estado, a segunda geração já está assumindo. Certo. Por quê? Quem está arriscando ali no norte do estado, ele já trabalhou no sul do estado, já criou um certo patrimônio, uma certa experiência e trouxe a família junto. Tá. Aquela segunda geração aqui no norte, ele já está começando a assumir o negócio da família, né? Então, é simples a adequação desse cara para poder trabalhar com esses equipamentos. Uma geração que já está familiarizada, né? Isso. E a maioria dos equipamentos hoje, você usa Android ou usa iOS? Pronto. A maioria dos equipamentos Na verdade, tem os dois. Né? Aqui, aquilo ali. Show de bola. Tem que falar bastante. Eu também uso os dois. Mas a maioria dos equipamentos hoje pelo menos de balizamento, que seria os GPS mais simples, o sistema é Android.
Entendi. O cara que ele sabe digitar, ele sabe, opera bem. ele vai trabalhar muito bem num GPS simples. Tá. Porque a operação dele é muito simples. Você cria um ponto aqui, um ponto lá, ele gera uma reta, você tem que dirigir a máquina em cima dele. Entendi. Seria a base do início aí de uma, vamos dizer assim... Uma operação bem sucedida. Isso, seria uma base. E aí, ele, a partir do momento que ele começa, ele não sai mais, acredito eu, e ele vai agregando outros serviços. Essa é uma frase que eu sempre falo, piloto automático só não faz falta para quem não tem. Aham. A partir do momento, e eu já vi isso dentro da nossa região, a partir do momento que o cara tem um piloto automático dentro da fazenda dele, ele para o plantio para não plantar errado se ele ficar sem. Se ele ficar sem, entendi. Entendeu? Não, de fato, para quem... E eu já vi isso acontecer em áreas grandes. Fazendo aqui um paralelo, uma analogia grosseira, mas eu às vezes, a gente viaja, dirige muito, às vezes eu me pergunto como era que o povo se deslocava dentro de uma cidade grande sem um GPS, cara, porque é um negócio difícil, hein? Uhum. Mas beleza. Então, Washington, agora vamos lá dar entrada nas 4 etapas, tá? Uhum. Vamos ter em mente aqui 2 perguntas básicas no ar. Quais são as principais dificuldades e 2, quais são os principais benefícios em cada etapa dos serviços que vocês oferecem. Começando aí pelo preparo do solo, tá? Tá. Isso é tentar sem fazer o merchan nem nada, né? Fique à vontade. Vou tentar só explicar o serviço. Exato, porque assim, para muitos ainda é um tabu algumas determinadas tecnologias, principalmente porque, como disse o Dado Schneider, que estava ontem fazendo uma live com o Nathan Lima, o mundo está mudando bem da nossa vez, né? A gente nasceu quando praticamente não existia internet, o computador era um negócio limitado, e via de regra eu sempre cito o Dado Schneider aqui, porque realmente isso é fato. A gente nasceu num milênio e vive no outro, cresceu no outro. Pegamos toda a evolução da internet, dos aparelhos de telefone, de tudo que a gente tem hoje, enfim. Eu falando um dia desse para minhas filhas que a gente, para assistir filme, ia numa locadora alugar uma fita ou um DVD. E elas me perguntando o que era isso e rodava em quê, né? Então o negócio realmente mudou muito na nossa geração e continua mudando. E vai continuar, né? E vai continuar, e agora com muito mais velocidade. E aí a gente ainda encontra muito pessoas, produtoras que ainda não utilizam determinadas tecnologias que não são mais nem tão novidade assim. E aí, diante disso, como que você lida, por exemplo, falando aí, começando pelo preparo da terra, né? Quais são os pontos de maior dificuldade e, em contrapartida, os melhores benefícios que quem usa percebe e quem não usa está deixando de aproveitar? Certo. Alisson, é o seguinte... a operação de preparo de solo, a gente não atua na parte de correção em si. A gente atua mais, talvez utilizando o piloto automático para ele trabalhar com a grade, nivelando ou até mesmo cortando esse solo. O que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar em operacional. Por quê? O operador ele vai estar capaz de observar mais a operação e não se preocupar com a direção dessa máquina, porque ela está trabalhando para isso. Outro ponto é o seguinte: quando a gente entra para, vamos pensar, você tem uma área que você quer começar a produzir nela, ela tem um certo relevo. Essa área, ela vai, depois que você tirar a vegetação, ela vai ter alguns pontos que vai começar a conduzir a água, ela vai começar a descer água porque não tem mais nada de vegetação segurando. Sim. Então a gente entra com a parte de criação de uma superfície em 3D, vamos dizer assim, com precisão, para a gente poder mensurar onde que vai ficar cada terraço. Tá. Certo? E fazer curva de nível. E fazer a curva de nível, fazer um dreno se for necessário. Tá. O cliente... o produtor, ele tem consciência que ele precisa disso. Como que era feito antigamente? Vinha meu pai, ele fez as curvas de nível da fazenda do meu avô com mangueira. Sei. Então ele pegava uma mangueira, igual pedreiro. isso, ia tirando o nível. Tá. Muito preciso.
Só que você não tem um rendimento operacional para isso. Para uma área muito grande, não Justamente. É quase inviável. A área que eles vieram produzir na Bahia era de 500 hectares, não era uma área pequena. É uma área considerável. Considerável, só que conseguiram plantar 100 e poucos hectares, acabaram quebrando, mas é assim mesmo. Os desbravadores sempre, sim, alguns ficam pelo caminho, né? Mas resumindo, você tem uma precisão muito boa com um sistema desse. Depois vieram os agrimensores com o teodolito, né? Fazer o nivelamento dessas linhas para poder fazer uma curva de nível. Fica muito bom também. Só que depende muito do operador tirar algumas quinas que pode ficar nessa curva. Sim. E essa quina é um problema, que a água ela pode acumular ali e estourar. E escorrer em algum lugar. Justamente. Ela vai acumular e dependendo de como for, se ela tiver um ponto fraco ali, ela vai estourar. Estourou a primeira curva de nível, ela vai levar todas embora. Tá. Porque cada um vai ter sua bacia de captação ali, né? No nosso caso aqui do cenário de grãos, com exceção de algumas poucas áreas de sequeiro que possuem um relevo mais instável, mas sim se tratando aqui, por exemplo, da Chapada do Apodi, é uma chapada, então é muito plano. Nesses cenários, quais são os principais empecilhos que vocês encontram? Aí eu já vou antecipar não entendi, desculpa. Aí você falou da curva de nível, de traçar um possível local que acumule água e estoure em algum lugar. No nosso caso aqui, dificilmente isso ocorre porque o terreno ele é muito plano. Certo. Tá? Mas uma coisa que eu observo é alguns preparos de solo. Eles variam muito. Não o tipo de solo necessariamente, mas o destorramento em um local é feito de uma forma, em outro local é feito de outra. Se tem uma mancha de solo, alguma coisa, aí fica aquela diferença. Isso também é indicado nos equipamentos? É possível mensurar? A gente não, nesse caso, a gente não consegue definir esse manejo. Tá? Porque o operacional nosso nessa hora é definir onde que essa curva vai ficar. Tá? Só para ficar alinhado. Mas essa mesma curva, se o cara tiver um GPSzinho simples, não estou falando nem de piloto automático, desculpa, até um GPSzinho simples, a gente consegue colocar essa curva porque a gente gerou um mapa em 3D. Lembra que lá no início eu falei? A gente gerou um mapa em 3D dessa área. A gente criou uma linha de orientação dentro de um projeto. A gente vai pegar esse projeto e colocar dentro desse monitor. O operador desse equipamento, ele vai enxergar uma linha que ele vai ter que guiar em cima. É muito simples. Então ele vai pegar e criar o risco onde vai ficar essa curva de nível. Vai vir um terraceador e vai levantar essa curva. O que ele pode utilizar? Ele pode simplesmente dar um comando nessa mesma tela e gerar réplicas dessas linhas na largura da grade dele. Certo. E aí ele pode pegar e utilizar essa referência, essa linha como referência, e aí ele vai deslocar ela ali, sei lá, 3 metros de largura, 2 metros de largura, e aí ele vai começar a fazer todo esse manejo, esse destorroamento, essa aração em nível. Tá. E isso aí ele vai ganhar em quê? Muitas das vezes a própria curva de nível vai ser dispensada daqui a alguns anos, porque a própria terra ela vai começar a absorver tudo essa água que vai vindo, e aí por ela ter sido gradeada em nível, né? Então você consegue ganhar nisso também. Não sei se eu consegui responder claro a tua pergunta, tá? Sim, no caso aí você está levando em consideração um terreno que não é plano. Sim. Detalhe, plano. A Chapada do Apodi, ela é bastante plana, como você falou. Mas mesmo assim, naquela situação, precisa de curva de nível. Por quê? Ela é plana em, vamos dizer assim, a olho nu. Sim. Num pequeno estudo que você fizer, você vai começar a ter 1, 2, 3 metros de declividade de uma parte alta para uma parte baixa. Que o olho não percebe. Não vai perceber. Entendi. E aí você tem uma bacia de captação dessa água. Tá. Se ela começa a captar água aqui em cima, e ela não tem um lugar que ela vai segurar, ela vai pegar velocidade. E essa velocidade é que vai fazer ela criar algumas grotas, levando material e acaba tendo um problema de erosão. Perfeito.
Então, o que a curva de nível ela vai ajudar nisso? Ela vai diminuir essas bacias de captação. Então, por exemplo, você tem no ponto mais alto desse terreno, você está ali 500 metros, sei lá. Aqui não, acho que não vai dar isso, né? Mas uns 200 metros de altitude. Logo, uns 200 metros depois, você vai estar ali com 198. Você tem 2 metros de declividade aqui. Então, a gente pode pegar e começar a criar as bacias de captação, que seria as curvas de nível, a cada 1 metro de declividade. Então, em vez de você ter 200 metros recebendo chuva e segurando, você vai ter 100 metros, vai acumular um pouco aqui, mais 100 metros, vai acumular um pouco na lateral. Mesmo até para uma área irrigada, né? Pelo pivô. Mesmo, eu não sei, esse cliente que a gente veio atender aqui, eu não sei se dentro dos pivôs vão ter curvas de nível. Não, a produção diz que tem. Entendi. Então, perfeito. A produção diz que tem, então eu acredito. Para o sucesso da operação, muitas vezes o produtor, de maneira geral, ele visa muito a colheita, a produtividade, a qualidade. O importante, né? É o grão lá no final, né? Porém, o negócio começa lá no início. Na hora da abertura da área. E aí, superada a etapa do preparo, né? Do pré-plantio, com todos esses serviços que você citou e algo mais que tenha em específico em cada caso, aí vem um dos pontos que eu considero talvez um dos mais importantes, que é o plantio de fato. Com certeza. Para qualquer cultura. O stand, ele pode estabelecer o sucesso ou o fracasso da área. Para a fruticultura também, assim. Com certeza. Mesma coisa. Não só pelo plantio, mas a germinação, no caso da fruticultura, o transplantio, mas a manutenção do stand também. E aí, pulando para essa etapa, né? Onde que a operação de vocês, até onde ela vai, para levantar indicadores e apontar, né, aonde estão as falhas e como elas podem ser corrigidas. Não vou falar de produto, só vou falar de uma avaliação que a gente faz. Tá? Não vou falar de produto porque não é essa a intenção. A gente está tentando falar sobre soluções para isso aí em si. Mas se for necessário, fique muito à vontade. Não tem problema. Não. Então tá, beleza. Para esclarecer, pode ficar à vontade. Tranquilo, mas seja livre. Vou tentar não ser comercial, porque o sangue é forte para ver. Comercial, a gente entende. Mas assim, stand, hoje a gente trabalha dentro da Precision Plant com uma base nossa que seria uma pirâmide de produtividade. Como é que a gente define isso? Para cada cultura tem falhas que acontecem durante o processo de plantio que pode te tirar produtividade. Sim. Eu não vou lembrar de cabeça, mas, por exemplo, a do milho, você vai ter a base dela, o que mais tira produtividade é emergência. Emergência. Que seria o stand. Tá. Que aí já envolve um pouco da semente também. Justamente. E aí fica até legal a gente falar isso, porque dá para o produtor fazer esses testes na fazenda e ele avaliar se ele está tendo um desempenho bom durante o plantio, para saber se ele teve uma performance boa na parte do stand, na parte da emergência. Certo. Como que a gente faz essa avaliação? A gente vai na fazenda, conversa com o produtor, alinha tudo ali certinho, ele dá a entrada da plantadeira ali, entra plantando, né? Ele regula da forma que ele achar melhor. Pressão de mola do carrinho, profundidade da semente, visando ali a linha de umidade, o ângulo da rodinha cobridora ali para poder fechar o sulco, ele regula da melhor forma possível ou da melhor forma que ele acha que é o ideal. Normalmente, quando a gente está na fazenda, a gente auxilia, né, ajuda, mas os caras, eles não são bobos, eles não são produtores por errar mais, é por acertar. Os caras são bons. Apesar, às vezes, de não utilizar uma grande tecnologia, algum motivo fez ele chegar onde ele está. Então, provavelmente, ele deve ter acertado mais do que errado. Então, a gente pega e tenta orientar da melhor forma e ajudar com algumas coisas que a gente sabe que vai tirar a produtividade dele naquele momento. A avaliação ela é feita da seguinte forma, da seguinte maneira. Ele faz o plantio dele, a gente anota o horário que foi plantado, aquela passada, 2, 3, 4.
quando ele autoriza, a gente pega e faz algumas variações de mola, de pressão de mola, que é a mola que mantém o carrinho estável, o carrinho da plantadeira estável no chão. Tá. Certo? Então, com 5 dias, que seria o 5º dia depois de plantado, a gente retorna na fazenda com um monte de espetinho de churrasco, mas não é para fazer churrasco não. A gente vai lá e marca todas as plantas que nasceram. Um exemplo, o milho. Todas as plantas que nasceram naquele espaço que a gente avaliou, às vezes 10 metros, às vezes 5 metros, às vezes 4, 5 linhas de uma plantadeirada, 4, 5 de outra, né? Então a gente marca todas aquelas plantas que nasceram. Tá. Beleza? Naquelas faixas que a gente variou a mola, a gente sinaliza também onde foi a variação de mola. Mola leve, média, pesada. E aí, a única coisa que a gente varia vai ser isso aí. E marca todas as plantas que nasceram. Certo? Beleza. No segundo dia, a gente tá lá na fazenda no mesmo horário, com um monte de espeto de novo, só que agora com um monte de espetinho colorido. Tá. Outras cores. Para ver, né, quem germinou no outro dia. No segundo dia, a gente vai marcar com outra cor, né? Todas as plantas que nasceram no segundo dia. No terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Milho, dificilmente quinto dia ali, que seria o 10º dia depois de plantado, vai ter alguma coisa nascendo, tá? E aí o que chama a atenção, Alisson? A gente começa a tirar algumas plantas e o milho ele identifica muito fácil a forma, a profundidade que ele foi plantado. Então a gente marca algumas plantas e marca algumas para a gente poder destruir ali e analisar, estudar ela, né? Tá. Através do mesocótilo do milho, é uma raizinha que tem da base do milho até aonde fica ali o restante da semente ali, você consegue identificar a profundidade de semeadura. Tá. Você pega a medida do mesocótilo mais 1,9, tá? Está na literatura, a gente que não é da tira. Semente. Nisso a gente consegue identificar a profundidade que o milho foi plantado. E aí o que é interessante? A gente começa a enxergar plantas que nasceu no primeiro dia, na mesma profundidade, plantas que nasceram no segundo dia. Entendeu? O que a gente começa a observar com isso? Que às vezes, não sempre, mas às vezes teve alguma condição ali que às vezes pode ter ficado terra fora da semente, teve algum bolsão de ar. Um torrão. Um torrão, entendeu? Um torrão, plantadeira, eu não posso falar a cor da plantadeira, mas ela é vermelha, é danada para fazer isso. Botar torrão dentro do suco de plantio. Certo. Mas ela é vermelha. Aí... Cada um pense no que quiser. Né? Tem várias no mercado dessa cor. Então deixa eu ver se eu entendi. Então, você está me dizendo que deixa eu só concluir. Desculpa. Só concluir. A partir do momento que você consegue avaliar que essa planta, essa semente, ela foi plantada na mesma condição e teve diferença de germinação, a gente começa a separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Você consegue identificar o que é o problema que o cara está tendo. Certo. E aí o mais legal é o seguinte, você acompanha todas essas plantas até o final, até o período da colheita, para poder metrificar qual foi a diferença de uma planta que nasceu no 5º dia para uma planta que nasceu com 24 horas depois. Alguns estudos que a gente fez até com 12 horas depois. E isso impacta no volume de produção? Positivo. Do primeiro dia, eu não vou lembrar esse dado de cabeça, até apresentei ele hoje no cliente, estava dando um treinamento mais cedo, eu não vou lembrar de cabeça, mas do primeiro dia de germinar, vamos imaginar que essa planta seria o máximo de produção, seria o 100%. A gente tem do primeiro para o segundo dia na cultura do milho, algumas culturas é menos isso, 35% de produção, quebra de produção. Certo. Então, do 100%, vamos imaginar uma espiga de 200 gramas ali, ela vai ter 30% a mais de grãos na espiga de 24 horas depois. Certo. Em algumas situações, espigas do 4º dia nem produz. A planta não se desenvolve. Por quê? Ela fica com um stand muito atrás das que nasceram no 5º dia ali, né? No primeiro dia de germinação.
e ela acaba sendo dominada. Então, o milho, ele responde muitíssimo bem através dessa a parte de germinação, né? Tá. Ele responde muito. E aí aquelas linhas, aquelas passadas que a gente variou a pressão da mola ali, a gente consegue falar pro cara, ó, para essa condição, para esse tipo de terreno, para essa condição de profundidade, de umidade, profundidade de semente, a melhor mola que você poderia ter usado é essa daqui. Entendi. Por quê? Porque a quantidade de plantas concentrada nascida no primeiro dia foi em tal tipo de mola. Tá. Aí o cara vai pensar assim, cara, mas o que é que me adianta uma informação dessa depois que eu plantei? E aí é que a gente entra com a solução para poder resolver esse problema, que a gente consegue identificar a pressão correta Antes do plantio. Na hora do plantio, na hora que a semente está caindo. Ela envia o comando para... E aí ela tira ou bota pressão na forma que você quiser. Na forma que você quiser, não. No momento exato que a plantadeira... Automaticamente. Rapaz, isso aí é interessante. É porque eu achava assim que você ia dizer ou que você simularia uma situação de plantio e identificaria e fazia um novo ajuste na regulagem. Uhum. Porém, você está me dizendo que você está lá plantando no seu trator, na sua plantadeira, e um equipamento vai regulando aquilo a pressão correta em tempo real. Ele faz uma leitura 200 vezes por segundo e ela corrige 5 vezes por segundo a pressão naquele momento ali. Isso aí é interessante. Aí eu não sei se... É onde eu ganho dinheiro. Claro. E o cara também. Muito mais que a gente. Né, da produtividade é tão grande, ele vai te pagar com gosto, cara. E aí, já que você falou em dinheiro, seria muito indiscreto eu te perguntar o custo de um equipamento como esse, Depende muito do tamanho da plantadeira e varia muito a carga tributária de um estado para o outro. Certo. Lá no Piauí... Uma média, assim, você nem precisa... Tamanho de plantadeira, vamos botar um tamanho de plantadeira. Esse sistema, somente ele, é porque assim, a Precision Plant, ela tem, e as outras marcas, ela tem vamos dizer assim, muitos produtos. Muitas opções. Isso. E às vezes o cara só precisa de um determinado produto, outro só precisa de outro determinado produto. Esse cliente aqui do Ceará, na época, ele comprou o pacote praticamente completo para essa plantadeira. Certo. Acredito que está satisfeito, que chegou outra de outra cor lá e eles devolveram, né? Então, então ele comprou esse pacote completo. Na época, cara, por linha vai ficar em torno aí... Só esse sistema de regulagem em torno de uns 16 por linha. Tá. Mas, de novo... Não é indiscreto, mas é mais ou menos isso. Isso na realidade do Piauí e talvez aqui do Ceará também. Não, tranquilo. E aí fica só pra gente dar um número médio para o cara ter em mente e fazer a própria conta, né? Para quem estiver vendo, porque na minha concepção, pelo que tu falou aí, eu vou tentar sintetizar aqui de forma bem prática. A gente sabe, e isso é muito fácil de perceber, que um stand de sucesso repercute numa produtividade de sucesso. Sim. Porém, tu me falou aí um passo a mais. Não basta só germinar, tem que ser homogêneo. Não é isso? Justamente. De forma bem prática, o que esse equipamento vai promover é uma germinação homogênea, padrão do stand. A gente não pode falar que ele vai ser perfeito. Não mas ele vai melhorar um pouco mais do que se tinha. A ideia nossa é concentrar mais plantas no primeiro dia. Perfeito. Entendeu? E aí tu ganha mais tempo de luz, mais tempo de água, mais tempo de fertilizante e por aí vai. Justamente. Legal. Se for falar de plantio, a gente não sai daqui hoje mais não, tá? Cara, mas é assim mesmo, é normal. E aí, superada a etapa, fizemos o stand. Aí começa a guerra, a batalha, né? Justamente. Todas a parte de defesa, nutrição, manejo completo. Os tratos culturais. Os tratos culturais de maneira geral. E aí no que envolve todo o aparato de tecnologia, o que está envolvido nesse... Hoje o principal equipamento que nós temos para pulverização, eu posso falar o nome? Fique à vontade, pode. Tá? É o IDIT, tá? Ela é uma empresa holandesa. Certo. Ela
foi fundada na Holanda em 1999. Certo. Era uma empresa que ela desenvolveu um sensor para fazer limpeza de calçada lá na Europa. Certo. Então era um quadriciclo com água, era mesmo, acho que era com glifosato mesmo, herbicida, né? E aí ele era um sensor que era instalado na parte da frente desse quadriciclo. Esse quadriciclo ia andando, ele ia identificando a clorofila da planta. E aí, através da clorofila, ele calculava a velocidade que o quadriciclo estava mais a distância para o bico e aplicava somente ali. Entendeu? Passou uma um espécie tempo. de scanner. Ele é um sensor de clorofila. Legal. É um sensor ativo e ele lê a refletância que a clorofila faz. Então, uma planta morta, ele não, como não está fazendo fotossíntese, não iria injetar nada ali. Nada ali. Aí passou um tempo, esses produtos foram proibidos, né? Eles começaram a desenvolver com água quente. Então aí o custo ficou muito alto e eles tinham um produto muito bom. Aí o que aconteceu? Eles começaram a migrar para a agricultura. O primeiro país que teve um pulverizador comercial com esse sistema foi a Austrália. Certo. Eu posso estar enganado, mas é para ser um dos primeiros. Foi na Austrália. E aí deu muito certo. O que acontecia? Você tinha uma área, isso antes do plantio, você tem que fazer uma dessecação ali, um pré-emergente, né? Vamos dizer assim. E aí você tinha uma dessecação que aplicava em área total. Sim. E você tem um custo altíssimo com esse tipo de produto. Porque tem canto que o solo está nu e não precisaria aplicar. Justamente. Então esse equipamento ele é instalado numa barra de pulverizador, certo? Ele é um sensor de a gente poderia até ter trago um, mas ele é um sensor de clorofila que é instalado já vai ficar o convite para você. Você vai mandar um vídeo, se possível. Pronto. E aí a gente põe no nosso Instagram. Show, pode ser. Eu tenho um sistema de demonstração lá, claro, com esse sistema. Sim. Tá? Aí ele fica a um certo ângulo do solo, ele lê aquela planta de até 1 centímetro quadrado ele atinge. 1 centímetro quadrado. Plantas abaixo disso aí ele não vai conseguir captar. Tá, mas ele não seleciona. Não seleciona. Não é seletivo. É planta ou não é. Tá, beleza. Mas eu consigo... Eu estava pensando aqui num nicho de negócio. Mas a gente tem aqui dentro em um dos clientes aqui do Piauí, que é a parte de fruticultura, bem grande aqui da região, que a gente testou, mas ele é tão bom que ele acerta o alvo embaixo de uma manta. Infelizmente, então, eu tava pensando no pasto, cara. Porque você tem um pasto e aí tu quer acertar a folha larga, por exemplo. Entendi. Ele não é seletivo. E muitas vezes a folha larga, ela não tá... Na verdade, nunca tá num pasto já bem estabelecido, ela é catação mesmo. Cara, é aqui e ali, né? Ele tem um modo... Deixa eu terminar de contar como é que ele funciona, cara, mas ele só te atrapalhando, foi mal. É porque fica mais fácil. Mas aí ele consegue atingir plantas de até 1 centímetro quadrado, tá? A 30 km por hora. É rápido. É muito rápido. Não consegue fazer em velocidades maiores porque não dá tempo da água sair do bico e atingir o solo. Certo. Porque esse sensor ele tem instalado ele até em trilho de trem embaixo de locomotiva. E aí ele vai rodando a locomotiva, ele vai identificando as plantas, já tem um tanque e ele já vai fazendo a limpeza do trilho ali também. Certo. É uma das utilidades que ele tem. Mais uma curiosidade, por isso que o trilho do trem é sempre limpinho. Justo. Algumas locomotivas têm esse sistema, não estou falando que todas utilizam, né? Mas resumindo, quando ele identificou a planta aqui, se essa planta ela estiver fazendo fotossíntese, ela vai ter clorofila. Então esse sensor ele é um sensor ativo, é o único do mercado que faz isso. Existem várias outras tecnologias que é semelhante à nossa, porém são todos sensores passivos. Certo. Depende de imagem, depende de pixel, depende de NDVI, de várias situações. Outros indicadores. Justo. Então ele manda uma luz, hoje é uma luz vermelha, mas era uma luz azul antes, ele manda uma luz no solo, onde essa luz refletir no sensor, ele solta o jato de produto. Certo. E isso até que 30 km por hora é certeiro. A gente tem clientes que chegou a economizar 95% do produto. Do que ele ia aplicar. Do volume de cauda. Justamente.
Então tem muita gente braba com a gente, porque ao invés dos caras pegar e vender mais produto, a gente tá vendendo menos produto. Vendendo menos produto, só que sendo muito mais eficiente. O cara que fazia 100 litros por hectare baixou para 5. Mais ou menos isso. Modo. Teoricamente sim. Só que hoje. Um equipamento de barra tratorizado. Você pode colocar. Se ele tiver uma bomba e 12 volts, cara, a gente bota até numa bomba costal. Se tu quiser. Interessante. Entendeu? Tendo uma bomba para poder botar pressão nos bicos, o tanque, lógico, né? E tendo 12 volts, a gente faz o resto. Deixa eu te perguntar, não sei se eu vou me antecipar no assunto, mas de vez em quando aparecem uns vídeos aqui pra gente de uma máquina que, parecido com isso daí, aparentemente tem uma luz, que seria uma espécie de scanner, e aquilo solta fogo. Sim, ela é um tipo de sistema. A gente não trabalha a gente não vai trabalhar com descarga elétrica, né? Não vamos falar disso, é do concorrente. Não é concorrente, eu acho que aquilo ali é protótipo. E ele só trabalha em baixíssimas velocidades. Entendi. Ele não trabalha em alta velocidade. E ali é incinerando mesmo. É incinerando. Tá. E eu não sei se esse sistema é seletivo também, mas deve ter suas funcionalidades. Aceita. Então, resumindo, o equipamento ele faz a leitura e vai injetando o produto de acordo com a presença da planta que quer se eliminar. Isso. Aí ele tem um modo de aplicação, para responder essa pergunta que você me fez do pasto lá. Ele tem um modo de aplicação que é verde sobre verde. Ele não consegue identificar tipos de planta, mas ele consegue identificar volume de planta. Certo. Então, se eu tenho uma soja recém-germinada e eu tenho talvez um milho tiguera ali no meio, um milho que germinou, eu posso diminuir a sensibilidade dele e ele vai entender que o volume que ele tem que aplicar agora é maior. Tá. Então ele só vai aplicar daí lá no milho, atingindo a folha estreita, então, mas ele não faz o seletivo. Entendi. Hoje não existe tecnologia para isso, na verdade. Mas chega lá. Com certeza. Além desta, na parte de condução dos tratos culturais, tem outra... Aí a gente tem alguns produtos para complementar o negócio. Um exemplo é... Só antes de você explicar, para quem quiser saber mais detalhes, tanto pode ter acesso a essas informações no Instagram da GPS Tecnologia Agrícola. E o nome da empresa é WED-IT. Isso. WED. Isso, justamente. Pode seguir. Eu fico te atrapalhando assim, mas é porque às vezes. Não é atrapalhando, não, porque senão eu tava perdido aqui já. Pega o nome, mas não consegue fazer, e é um negócio extremamente interessante. Sim. Eu vi um vídeo no Instagram de vocês que eu acho que era ela, que ela fica aleatoriamente injetando alguns produtos. É muito interessante. A gente tem um vídeo lá que o pessoal, ó, está dando disparo em falso. Aí depois eu mandei o complemento do vídeo pro cara. Ela passa, você não enxerga a planta que ela atingiu. Não enxerga. E aí, a partir do momento que você vai lá dar o zoom, tá lá a plantinha. Muito pequena. Às vezes, embaixo de uma palha, alguma coisa, ele pegou só o cantinho e aplicou ali. Legal. É um negócio fenomenal. E aí, a gente tem alguns produtos e alguns serviços. Por exemplo, a gente tem um serviço que é interessante, que a gente otimiza um pulverizador, né? Vamos dizer assim, o pulverizador já tem lá 5, 6, 7, 8 anos de aplicação. Então você tem ponta desgastada, você já tem um piloto automático que já não está batendo a linha certinha, você tem alguns sensores que estão descalibrados, você tem várias funções que não estão funcionando corretamente. A gente pega e vai na fazenda do cara e otimiza esse pulverizador, para ele voltar a ter todas as configurações, todas as atualizações que ele tinha quando era novo. Certo. Então você pega e dá vamos dizer assim, um ajuste fino nessa máquina. Tá. Para isso a gente tem alguns produtos complementares. Que reposição. Seria as pontas de pulverização e assim por diante. Né? Certo. Que são parceiros fortes nossos que não está lá na fachada da nossa loja ainda, mas são pessoas que são empresas muito importantes para o nosso negócio. Perfeito. Enquanto você toma água, falando em empresas, eu vou falar aqui de quem apoia esse projeto, que é a Faculdade Vidal de Limoeiro, da onde nós estamos falando, gravando nesse momento. Uma faculdade 100% presencial, que contém aí 5 cursos de graduação e mais de 30 cursos de pós-graduação.
Os cursos de graduação eles são na modalidade 100% presencial e são Direito, Administração, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Tá? É uma faculdade aqui genuinamente de Limoeiro do Norte e atende a várias cidades aí do Vale do Jaguaribe. Então você que está pensando em investir na carreira, venha, as matrículas estão abertas para o próximo semestre, que começa ainda no final do mês de janeiro de 2024. Da mesma forma, os cursos de pós-graduação, você pode entrar no site www.faville.com.br ou visitar o Instagram, @faculdadevidal, e saber mais informações. O outro nosso apoiador é a Ambiental Clean, que vendo todo o potencial da região Nordeste, veio também trazer aí muitas tecnologias, não na parte de equipamentos, mas tanto em serviço quanto produtos para tecnologia de aplicação, inclusive. Dos nossos parceiros é líder em mais de 100 países com essa modalidade de produto. Trabalha aí também com toda a parte de nutrição foliar, inoculantes para grãos, produtos para tecnologia de aplicação, são as adjuvantes, antiderivas, e toda a parte nutricional, tanto condicionadores de solo como produtos foliares, além de uma série de produtos biológicos e cada vez mais incorporando ao seu portfólio, para trazer para você, amigo do campo, você, amiga do campo, todo um aparato, todo um suporte e incrementar aí no trabalho, no serviço de todo mundo, gerando produtividade. Tá? Da mesma forma, você pode acessar o site ambientalclean.com.br ou visitar a nossa página no Instagram, @ambientalclean. Beleza? E aí, meu amigo, passamos pela fase de pré-plantio, plantamos, fizemos o ajuste aí com os equipamentos da GPS Tecnologia, tivemos um stand magnífico, tá tudo correndo muito bem, passamos pela fase de condução e agora vamos para a colheita. E aí, o que você tem de bom? As colheitadeiras hoje... Uma curiosidade, quais são, de forma prática, as principais perdas na fase da colheita que você encontra? A gente tem 3 tipos de perca. Primeira, quando você tem vamos dizer assim, um período muito seco ali no final da colheita e passou um pouco do período dela, você pode ter a perca perca natural da lavoura. Certo. Que é a abertura de vagens e assim por diante. Normalmente na cultura da soja. Umidade, né? Justamente. Você vai perder muita umidade, você vai perder peso. Sim. Então é a principal perca. A segunda perca, eu estou falando envolvendo maquinário, tá? Sim. Se existem outras aí envolvendo... É outro departamento. Eu já não... outro episódio. Então daí você, no momento da colheita, você tem a perca natural da lavoura, porque vai abrir algumas vagens e vai cair esse material ali e não tem como você recolher. Uhum. Não existe. A segunda perca é na hora que a máquina entra. Você tem uma perca já na plataforma da máquina. Ela não consegue captar aquele... O que acontece? Você tem um sistema na frente que é o molinete e ele pode pegar e bater, dependendo da forma que ele estiver sendo operado, ele pode bater ali no corpo do pé, da soja ali, e aquilo ali, algumas vagens cair e você não conseguir coletar. Tá. E aí a segunda e a última perca que a gente tenta trabalhar para minimizar isso aí é no corpo da máquina. Porque a coletadeira, de um modo geral, ela tem a plataforma, o pescoço, que seria o alimentador, né? Então ela vai recolher ali da plataforma, passar pelo alimentador e vai entrar na parte de trilha. Uhum. Parte de trilha tem algumas máquinas mais antigas que são saca-palha, eu já não tenho um conhecimento muito grande com elas. As que a gente utiliza hoje, que são as que a maioria das marcas trabalham, são sistema de rotor. Tá. Então, o produto entrou ali na plataforma, ela vai passar pelo alimentador, que vai passar por um módulo alimentador depois desse alimentador, que esse módulo alimentador vai jogar para o rotor. O rotor, ele embaixo, normalmente, as máquinas só tem um rotor, alguns modelos têm 2. Sim. Ele vai estar trabalhando em sentido horário aqui, embaixo dele ele vai ter um côncavo.
Tá. Esse côncavo, o operador ele tem a capacidade de ajustar para cima ou para baixo para deixar ela mais agressiva ou menos agressiva. Certo. E com isso tudo, pegar e debulhar a vagem e separar do grão. Uhum. Normalmente, embaixo do côncavo ali, embaixo do rotor, você tem uma bandeja que ela recebe esse produto e joga em cima das peneiras superiores. Certo. Lembra lá da infância quando a avó pegava lá uma peneira? Primeiro ela pegava o feijão, jogava dentro de um saco, batia bem, depois jogava na peneira, jogava para cima, o vento passava, tirava a sujeira e ficava o grão. Uma colheitadeira é isso. Tá. Certo? Porque ela vai... Quando o grão entra, ela vai apanhar ali do rotor e ela vai debulhar esse grão. Certo. Essa vagem. Sim. Essa vagem. A gente não quer que o grão tenha danos nele. Certo? E aí, ele vai cair nesse bandejão que vai jogar para cima da primeira peneira. Lá na primeira peneira, você tem ajustes de abertura de aleta. E aí, dependendo do tamanho do grão, você vai abrir mais essa peneira ou fechar. E ela também está vindo vento aqui e ela fica em movimento. Conforme ela está em movimento, o vento vem, joga a palha fora, que vai lá para o picador, e o grão cai da primeira peneira, da peneira superior, ela cai para a peneira inferior. Ali ainda tem vento e ela começa a limpar. Só que tem um detalhe, o que sobra em cima dessa peneira, ela não tem para onde sair, ela vai para um sistema de retrilha. E aí todo esse grão que não foi trilhado ainda, essa palha que ainda existe, vai voltar lá para o início do rotor. Certo. O que foi limpo, ele vai cair para essa peneira inferior, que vai ir para um transportador que vai jogar lá para o graneleiro. Tá. Só que tem um detalhe nisso. A peneira superior, ela tem uma saída que ela vai jogar palha para um picador. E o picador vai cair em cima do espalhador que vai jogar essa palha fora atrás da colheitadeira. Então a ideia do espalhador é que ela pega e cubra homogeneamente pelo menos o tamanho da plataforma dela. Então a plataforma ali tem, sei lá, 12 metros, atrás tem que estar cobrindo essa faixa de 12 metros com palha. É aí que começa o próximo plantio. Tá. É nesse momento que está começando o próximo plantio. Sim. Só que em alguns momentos pode estar acontecendo de sair junto com essa palha alguns grãos. E aí que você tem a terceira perca. Então você tem 3 percas aí na lavoura. Tá. A gente consegue atuar minimizando alguns detalhes nesse processo. Tanto nos externos quanto no interno. A gente não consegue pegar e, vamos dizer assim, recuperar essa perca que a lavoura teve naturalmente. Certo. Não tem como. Isso é... Não, aí beleza. Mas no que compete a máquina... A máquina, a partir do alimentador, a plataforma, a gente tenta orientar o produtor da melhor forma. Como que é um ajuste do molinete? Ele tem que estar tem que acertar o terceiro, o terço superior. O terço superior da planta para jogar para dentro da plataforma, e essa planta ela deitar em cima da plataforma. Se for existem 2 tipos de plataforma hoje: plataformas com esteira, que é a esteira draper, né? E caracol. Na nossa região a maioria é draper ali, né? Então a ideia é que a planta deite em cima dessa draper, ela vem para a esteira central e que caia no alimentador. Algumas máquinas ela tem um módulo alimentador, que é o que? Ela passou pelo alimentador por uma esteira, ela cai num módulo, que é um cilindro, e esse cilindro ele vai pegar e jogar toda a massa para dentro do rotor. Só que tem um detalhe nisso, Alisson. Esse cilindro ele começa a dar dano na tua semente, na tua soja. Isso aí você vai ter um índice maior de impureza lá no final, certo, que vai ser bandinha, vai ser grão quebrado e assim por diante. A casquinha, para a semente, isso é terrível. Não é esquece, né? Então, a gente tem como parceria uma outra empresa, né? Não sei se pode falar ou não. Pode, é a Coxilha Agrícola, né? Ela é uma empresa lá de Horizontina, né? E
E eles desenvolvem melhorias para essas máquinas que já estão no mercado. Então, o módulo alimentador que eles desenvolveram, ela pega essa palha do alimentador e joga para a ponta do rotor sem danificar o grão. Certo. E aí ela também distribui melhor essa palha dentro da máquina. Quando entra no rotor, esse côncavo, você tem um tipo de côncavo para cada tipo de cultura. Certo. Então você tem um côncavo com barra redonda para o milho, um côncavo de arame grosso para a soja, um côncavo de arame fino para grãos finos ali, milheto, sorgo e assim por diante, né? E a Cochile, ela desenvolveu um côncavo universal, que ele é mais agressivo no início e com bastante vazão no final. O que a gente ganha com isso? Qualidade de grão, menos grão no último terço ali do rotor, que certo. É onde a gente não quer que tenha mais grão, a gente quer que só tenha palha ali, para não jogar de volta essa palha junto com a palha e o grão. Então atua, além de otimizar, diminuindo perdas. Justamente. Perfeito. Uma perca aceitável para determinados tipos de máquina é 1% da produção. Certo. Então você está dando ali perca aceitável, tá? Não é o correto, mas é aceitável. É 1% da produção quando você tem sistemas de saca-palha e 0,5% para sistemas de rotor. Certo. Então se você tem 60 sacos, 30 quilos seria 60 sacos, 30 quilos seria a perca aceitável. 30 quilos não, me ajuda? 1% de... Eita, 60 sacos de 60 quilos vai dar 3.600 quilos. 1%, 36 quilos. 0,5%, a gente tem que ficar com a perca aceitável de até 14, 15 quilos aí. Entendi. Mais ou menos. Que com algumas máquinas que estão no mercado, mesmo com as regulagens perfeitas, não consegue chegar nesse patamar. Com a qualidade de grão que a gente entrega hoje. Entendi. E isso tá incluindo bandinha, semente quebrada, semente que não descascou direito? Quando a gente fala perca, é perca lá no solo mesmo. Tá. Entendeu? Porque daí isso é também interessante. Porque isso aí é beneficiamento, né? Isso é até interessante para o produtor como fazer essa avaliação. É interessante. Ele pega 1 metro quadrado da área dele, faz uma peça lá, mangueira de cano. E vê o que tem ali. E vê o que tem de perca ali e conta os grãozinhos. Tem que ter uma balancinha de precisão ali junto. No momento que a máquina entra, na hora que ela entra, só que isso precisa de um pouco de técnica para fazer, porque a gente desliga a máquina com ela cheia. Isso é perigoso fazer. Certo. Às vezes que ela embucha tudo. Mas está ocorrendo o processo ainda. Está todo o processo ali dentro. Então o que a gente faz? A gente entra com a máquina, certo? E aí a máquina pegou e passou colhendo. Entre a máquina e a plataforma, a gente para a máquina e faz a avaliação em 3 pontos atrás da plataforma, porque daí a gente sabe o que está perdendo depois da passada da plataforma. Perfeito. E depois a gente avalia a perca que está saindo lá no picador. Então a gente vai avaliar o que tem ali. É a somatória da plataforma com o picador, que é onde vai jogar toda a palha ali. A gente tenta chegar até 15 quilos. E aí a gente utiliza, faz 1 metro quadrado e começa a avaliar. Aí você consegue, né? Faz o cálculo. Extrapola para um hectare ou a área que você quiser. Perfeito. Rapaz, já tudo que é bom dura pouco, cara. O assunto é muito interessante, o material mais ainda. E tenho certeza que ainda teriam algumas ferramentas que a gente poderia... a gente podia conversar aqui o dia todo. Conversar a noite todinha. Mas é bom porque na próxima vinda a gente combina o assunto GPS Tecnologia parte 2. Tá. E aí a gente vai falar só do que não foi tratado hoje. Show de bola. Mas antes da gente ir, passamos por todas as etapas, né? Fechou aí de ponta a ponta. De forma bem prática e bem objetiva, quanto que tu estima? Você tem clientes que trabalham com pelo menos um serviço ou um equipamento em cada etapa dessa? Eu tenho cliente 100%. Pronto. Todas e dentro etapas. de um cliente desse, um cliente modelo, digamos assim, quanto que você estima que ele pode incrementar de produtividade? Uma média. Falando de soja aí.
Eu não consigo dar essa resposta não, Alisson. Mas com certeza se ele pegar 1% ali em cada etapa... Porque a gente tem situações que os nossos equipamentos podem entregar 5, 6, 7 sacos a mais para o cliente só durante o plantio. Os outros equipamentos ele vai te dar economia às vezes de 80%, 90%, 95%. Claro. Então para você extrapolar isso é bem complicado. Mas eu posso dar um exemplo da pulverização. Seria um número bem simples. Até tem os dados aqui. Pode pegar para ver, eu não vou mostrar, mas... Pode, ficar à vontade. Não, mas eu lembro mais ou menos de cabeça. É um cliente lá do sul do estado, ele colocou o equipamento e mensurou, ele mesmo fez esse cálculo, mensurou 2.400 hectares. Certo. É um cliente de 15 mil hectares. Ele colocou o sistema em 36 metros do pulverizador dele. Ele iria ter um custo de aplicação de R$498 mil. Certo. Ele gastou R$78 mil nessa quantidade de hectares. Então, assim, tem coisa que pode ser muito e tem coisa que pode ser menos. A grosso modo, 80% de economia. Mais ou menos isso. Não, porque na minha concepção é o seguinte, vamos deixar fora 2 etapas, vamos pegar só 2. Uhum. Se eu usei o equipamento que me proporciona um stand melhor do sentido de germinação e homogeneidade, isso daqui, bem conduzido, vai me proporcionar uma colheita maior. Certo. Né? Pode ser que sim. Não aí faz depende, sentido. Falar que nem um agrônomo. Depende. Mas não faz sentido na minha cabeça você promover um melhor stand que, teoricamente, né, se tudo correr bem, vai proporcionar uma colheita melhor e não utilizar do equipamento da colheita, por exemplo, que vai trabalhar justamente na parte de prevenção de perdas. Justo. Né? Tu pode ganhar aqui e perder aqui menos. Né? Só pelo fato de não aproveitar bem uma colheita. Da mesma forma, um preparo de solo pode impactar na germinação. Vai. E então um puxa o outro. Por Justo. isso que eu te perguntei isso. Rapaz, deixa eu pegar aqui algumas perguntas que foram feitas e que, porventura, a gente ainda não tenha tratado, tá? Dentro dos equipamentos de precisão, a gente já tratou quais são os que você oferece. A questão também da rapidez da tecnologia, a gente concorda que ela veio até determinado ponto, até hoje, aqui em uma proporção, e daqui para frente ela vai tomar uma proporção muito maior. Eu acho que a gente já passou por tudo que foi nos enviado aqui. Legal. Né? Bom, o papo foi bom, foi limitado, passamos do tempo e tudo, mas foi interessante. E aí tem uma pergunta antes de lhe agradecer, que geralmente a gente faz. Só antes agradecer o Renato, né, que fez a ponte, a gente não se conhecia, foi o primeiro contato. Beleza. E o Renato está aproveitando tua vinda, tua estadia aqui. Então, obrigado, Renato, por ter representado aí, trazido essa oportunidade aqui para o podcast, para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. E a pergunta que a gente sempre faz no final, Washington, é a seguinte: o que você espera, o que você estima, qual a sua expectativa para o agro de maneira geral ou para o agro que você mais atua para os próximos anos? Minha expectativa é que cresça cada vez mais, né? Eu não consigo te falar o Washington fazendo outra coisa. Então, todas as minhas fichas estão apostadas no nosso setor. Preocupação a gente tem porque tem muita influência política, né, no nosso setor. Tem muita variação cambial nesses momentos de transição também, né? Então a gente tem uma preocupação enorme. A gente tem uma empresa a céu aberto, né? Apesar de eu não ser produtor, tem algumas pessoas da minha família que são, mas o nosso negócio, eu acredito que o nosso negócio em geral, inclusive esse podcast aqui, que a gente depende do agro, né? Com certeza. Então eu acredito que o potencial é muito grande. Se não tiver nenhum atrapalho de pessoas, eu acredito que a gente vai continuar desenvolvendo muito bem. Sim. E o clima a gente tem que se adequar. Lá em cima... Faz parte. Lá em cima ele sabe o que faz, né? Com certeza. As expectativas elas são muito boas e eu acho que a tecnologia anda de mão dada com esse avanço. Da mesma forma que eu costumo dizer que os biológicos são um caminho sem volta, eu acho que a tecnologia da mesma forma.
Não tem como a gente se desvencilhar, não usar. Na verdade, é uma resistência que não agrega muito. Né? Muito pelo contrário. Se a gente parar para analisar a história do GPS do Waze, do Google Maps, que a gente utiliza quase todo dia, né? Como que a gente vivia sem esse negócio, né? Com mapazinho e tal. Então, a tecnologia da mesma forma. Amigo, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. Eu vou abrir a palavra para você fazer suas considerações finais, e aí fico muito à vontade, mandar um abraço para quem quiser, indicar o canal também. O objetivo desse projeto é, de fato, promover a agricultura, promover o nosso negócio, o maior negócio do mundo, um dos poucos negócios, no momento é o único que eu lembro que enterra milhões sem ter certeza de absolutamente nada, né? Então, fazer parte desse mega negócio é, acima de tudo, muito gratificante. Então, todos os dias a gente vai a campo com muita satisfação atender, com certeza você da mesma forma. Então, fica à disposição aí suas considerações finais, meu amigo. Eu não sei nem o que falar, mas obrigado pela oportunidade, Alisson, de ter convidado a gente aí. Renato, obrigado mais uma vez. Você é um cara parceiro toda a vida. E, cara, esse é o nosso negócio, não adianta. A gente tem que abraçar da melhor forma possível e vamos tocar. Eu, como pessoa, assim, eu tenho muito a agradecer a minha família, né, que me ajuda todo dia e em especial minha esposa. Minha esposa do meu lado é a pessoa que ela sabe os apertos que a gente passa aí. Sem ela a gente não tinha conseguido fazer nada. E dou graças a Deus que ela aceitou vir pro Piauí. A gente tá lá, estamos trabalhando e o agro tá crescendo e a gente tá indo junto. Show de bola. Isso e temos que continuar. Firme e forte. Né, meu amigo? Mestre, muitíssimo obrigado mais uma vez por você ter vindo. E vamos encerrando aqui mais um episódio do podcast Agrocultura. É o 10º, né, Jailton? 11º episódio. Opa! Aí, ó. Virando aí a casa dos 10. E passamos da dezena. Passamos da dezena. Em grande estilo. Opa, um assunto ainda novo, né? Para muitos, uma grande novidade. Tenho certeza que vai abrir muito mais perguntas. Então, não se admire se a gente fizer contato contigo para esclarecer alguns pontos. Sempre tem, né? E aí, para você que acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado também. Fica à disposição tanto a nossa página do YouTube, que é onde esse episódio vai ser exibido, como a nossa página no Instagram, @agrocultura, .nordeste, né? .nordeste, @agrocultura.nordeste. E por lá, tanto pelo Instagram como pelo YouTube, você pode fazer sua dúvida, fazer seu complemento, dizer se gostou, mas acima de tudo, curtir, dar um joinha e compartilhar com quem possa interessar. Esse é o principal objetivo, promover o nosso negócio, promover a nossa agricultura do Nordeste do Brasil e de todo o mundo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.